E agora sim, a gente está chegando na reta final do nosso Open Data Day. E a nossa última atividade hoje é a oficina base dos dados, como usar o Google BigQuery para consultas a grandes bases de dados. E essa oficina é um oferecimento da Fernanda Scovino. Ela é cientista de dados na Secretaria de Transporte da Prefeitura do Rio de Janeiro e cofundadora da organização Base dos Dados, que tem o objetivo de melhorar a busca e o acesso aos dados públicos de qualidade, já que esses dados podem até estar disponíveis, mas nem sempre são acessíveis, compreensíveis, conectados ou catalogados, ou seja, eles podem estar disponíveis, mas nem sempre são realmente abertos. Então, seja bem-vinda, Fernanda, muito obrigada. Obrigada, Nicole, obrigada aí todo mundo também da participação aqui no evento. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse sábado, né, comemorando aí mais um dia de dados abertos. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Fernanda. Como a Nicole bem apresentou, eu trabalho hoje em dia como cientista de dados na Secretaria de Transportes do município do Rio, mas também sou uma das cofundadoras e voluntária na base dos dados, né, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. A base dos dados, a gente agora está formalizado, né, enquanto ONG, mas é um grande projeto que a gente começou aí lá de 2019, como um grande catálogo aí de bases de dados públicas, e a gente evoluiu esse projeto a partir do final de 2020 para 2021, para a gente criar realmente um grande data lake com as principais bases de dados públicas que são acessadas aí por milhares de jornalistas, de pesquisadores, de estudantes, enfim, e também de analistas de dados, porque a gente viu que tinha exatamente esse gap aí, que todo mundo usava, às vezes, as mesmas bases, só que para publicar coisas, assim, muito ilustres e tal, mas quando você pegava e tentava efetivamente reproduzir os resultados, você tinha um custo muito grande para puxar o dado, tratar o dado, para simplesmente começar a fazer algum tipo de análise que já estava ali super desenvolvida. Então a gente falou, por que não ter um tratamento mínimo e deixar tudo isso disponível para as pessoas só se preocuparem efetivamente com a análise delas, né? E deixarem de se preocupar tanto com todos os pormenores técnicos aí anteriores para você começar a trabalhar com dados. Então o projeto essencialmente é esse, e aí acho que está mostrando agora, né, já o nosso site. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de o que a gente tem hoje em dia disponível na base dos dados, e mais especificamente hoje a gente vai trabalhar uma análise usando o Google BigQuery, então usando basicamente o navegador de vocês e uma conta do Google, essencialmente, para a gente poder analisar alguns dados aí de empregabilidade, em especial em Curitiba, né, para aproveitar a localidade do evento e começar por aí. Então, o que vocês estão vendo agora é o nosso site oficial da base dos dados, né? Um site bem simples, essencialmente um lugar para você achar os dados que você precisa. Então, hoje em dia, no site, a gente já tem quase 100, acho que quase 100 conjuntos de dados que estão disponíveis no nosso Data Lake e quase 1000 conjuntos que estão catalogados, né? Então, que você pode encontrar informações importantes sobre esses conjuntos. Aqui no próprio site você já pode ver quais foram as últimas bases que a gente adicionou. Então, enfim, tem ainda alguns dados lá do INEP, dados aqui do Departamento de Estatística e Estudos Socioeconômicos, áreas mínimas comparáveis, esse daqui é um ótimo dado lá do IBGE, que a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso também. Nossas bases de diretórios, elas são muito importantes, também vou falar um pouquinho sobre elas, que elas vão ajudar a gente na análise. Censo demográfico, que é uma das principais bases de pesquisa hoje em dia, né? Que também tem todas as 32, diversas tabelas do censo, né? Mas as principais tabelas já estão tratadas no nosso Data Lake. Enfim, uma série de outras bases aqui. Aí a gente tem uma série de informações específicas aqui da BD, inclusive com outras análises que eu acho importante de falar para vocês. Todas as análises que a gente produz, né, tanto para o Twitter quanto, enfim, para outras redes e também para workshops, a gente deixa sempre os códigos abertos no nosso GitHub. Então, você consegue acessar tudo isso aqui indo no nosso GitHub, no blog tem outras análises também que a gente publica. No YouTube também tem alguns vídeos que a gente coloca de tutoriais que agregam aí um pouco.
Enfim, a gente tem também toda uma parte de documentação para quem está começando. Eu vou falar um pouquinho sobre como você começar a trabalhar com esses dados. E convido aí já todo mundo que quiser participar da comunidade. A gente já tem mais de 800 pessoas hoje em dia no Discord. Super ativo o nosso Discord. A gente vive, toda a equipe fica por lá, então de dados, infraestrutura, enfim, tudo isso. Então, tanto quem quiser ser voluntário, quanto só quiser participar ou tirar dúvidas direto com a gente, é só entrar aqui no nosso canal. Depois eu envio todos os links para vocês. Mas esse é o nosso site, essencialmente, então você pode pesquisar qualquer tipo de informação aqui. Então, por exemplo, sei lá, pesquisar aqui dados de Covid. E aqui você consegue encontrar os principais conjuntos, né? Encontrou aqui 43 conjuntos de dados. Dentre eles, 4 conjuntos que têm tabelas tratadas, né, no nosso data lake, e outros que possuem links externos. Então, por exemplo, dados de vacinação, dados da PNAD, discurso da pandemia, auxílio emergencial, todos esses dados aqui já estão no nosso data lake. E hoje, o dado que a gente vai trabalhar mais especificamente, que são os dados da RAIS. Acho que vocês estiveram também aí um pouquinho mais cedo falando sobre o CAGED, né? Então, RAIS e CAGED são super complementares aí nas análises sobre empregabilidade, sobre mercado de trabalho no Brasil. A RAIS, ela é a Relação Anual de Informações Sociais, né? Que é anualmente coletada e tratada e disponibilizada pelo Ministério da Economia. Aqui tem outras diversas bases do Ministério da Economia, né? Se você clicar aqui, tem todas as outras aqui, inclusive CAGED e tal. E ela contém todas as informações de vínculos empregatícios anuais, né? Então, a gente tem aqui disponível na base dos dados desde 1985 até o último ano que a gente coletou foi de 2020. A gente tem 3 tabelas principais, então os microdados efetivamente de vínculos, de estabelecimentos, essa tabela dicionário que é uma chave de ouro que eu vou explicar já para vocês, mas que fala todo o mapeamento aí de quais são as categorias, etc. E se essas categorias mudam, né, de ano para ano, a gente já padronizou tudo aqui nessa tabela de dicionário. Então aqui, essencialmente, ainda no site, vocês conseguem acessar informações sobre o conjunto de dados, né, da RAIS, e a gente vai trabalhar especificamente com essa tabela, que é de microdados de vínculo, que já está aparecendo aqui para vocês, mas vocês podem também explorar as outras aqui depois. Já falo aqui que essa tabela está no nosso data lake, o que é ótimo, e aí a gente já vai daqui a pouquinho para ele. Aqui tem alguma descrição assim, mínima sobre o que significam esses dados, né, que são esses microdados de vínculos de emprego no Brasil todo. Essa base, importante dizer, ela é desidentificada, então ela não vai ter nenhum tipo de identificação específica de uma pessoa, né, não tem um ID específico de alguém, mas cada linha significa aí uma entrada, então algum vínculo de alguma pessoa com alguma empresa, ou enfim, com algum vínculo empregatício. E, essencialmente, essa configuração aí que a gente tem da tabela. Aqui vocês já podem, inclusive, antes de olhar os dados, ver quais são as colunas, né, que tem toda a tabela. Então, coluna ano, sigla UF, todas as especificações aqui de cada um dos dados. A gente vai trabalhar com algumas específicas, mas vocês podem explorar à vontade. Aqui depois tem muita informação relevante. Eu vou abrir tudo lá no BigQuery para vocês verem com calma cada uma das coisas. Então, você tem desde os tipos de admissão, né, que a pessoa foi. Então, tem, por exemplo, o tipo de vínculo também que ela tem, se é CLT ou se temporário, outras coisas assim. O tipo de admissão, o mês de admissão, se ela foi desligada em algum momento, qual foi o mês do desligamento, motivo, causa, todas essas informações. Alguns valores importantes aqui também, de valor de remuneração mensal, né, então, tipo, médio, aí que a pessoa teve no ano, em salários mínimos, né, em número de salários mínimos e também em números reais, né. E tem a descrição, nem sempre está preenchido, tá, gente, mas tem todos os valores por mês, mas geralmente a remuneração média está sempre preenchida. Tipo do salário, se é mensal, se é semanal, enfim, uma série de informações aqui, informações específicas da pessoa, né, então sexo, raça ou cor também, se tem algum tipo de deficiência, idade, faixa etária, grau de instrução da pessoa, mudou um pouquinho, né, antes
de 2005 e após 2005 mudaram algumas classificações, então a gente manteve separado. E todas as informações a gente vai dar uma explorada nelas. E aqui você já consegue ver como que você pode consultar esses dados, né? Então, hoje em dia a gente tem 4 formas que você pode fazer essa consulta. Você tanto pode ir para o Data Lake e consultar no seu navegador sem você baixar nada para o seu computador e só usar o seu navegador, que é o jeito que a gente vai fazer agora. E aí a gente vai usar o SQL. Não sei se todo mundo está muito familiarizado, mas a gente vai num passo a passo aqui de como se usa essa linguagem. É uma das linguagens mais simples para quem mexe com dados, assim. E recomendo muito todo mundo aprender. Mas para também outras pessoas que gostam de outras linguagens, né? A gente também tem pacote de acesso em Python, então você pode acessar essa tabela em Python, só copiando o código aqui. Em R também, tem um Stata que está saindo em algum momento, em breve. E você pode também fazer o download dos dados, especificamente os dados da RAIS. São dados muito extensos, é uma das maiores tabelas que a gente tem assim, uns 250 GB de dados. Então, você não vai conseguir fazer o download inteiro da tabela aqui. Eu acho que, inclusive, ele deve limitar a 1 GB para você. Então, e não dá para você selecionar, né? Então, não necessariamente vão vir os dados, sei lá, da cidade que você quer ou coisas assim. Então, por isso que a gente sempre recomenda ir para o Data Lake, faz o filtro que você quer no Data Lake e depois você baixa os dados. E é isso que a gente vai fazer, essencialmente, hoje. Então, a gente vai clicar aqui para ir para o Data Lake. Deixa eu ver se vai abrir. Ele vai abrir em outra página. Vou botar aqui nessa página. Pronto. E, enfim, para quem não conhece também, agora a base dos dados ela é uma plataforma independente, né? A gente construiu toda a plataforma e tal, mas a gente se utiliza da tecnologia da Google Cloud para hospedar esse nosso banco de dados público, né? Então, a interface que vocês estão vendo agora é uma interface da Google. A Google Cloud proporciona aí para gente, e para qualquer pessoa que quiser, inclusive, tiver uma conta do Google, você pode criar o seu próprio Data Lake, o seu banco de dados aqui dentro do Google Cloud. Basta você ter, essencialmente, uma conta do Google. E você tem um projeto associado. Os projetos, eles não tem custo nenhum, assim, você não precisa associar cartão, necessariamente, ou qualquer coisa assim. E você tem uns $300 no início, que são meio que sandbox, que eles chamam, mas, de qualquer forma, a partir do momento em que você, se em algum momento você gastar, que é bem improvável, a cada mês você tem 1 terabyte de dados que você pode consumir. Isso é muita informação. E aí eu vou até mostrar para vocês como é que vocês vão calcular isso aqui, mas nem a gente que trata todos os dados, a gente gasta isso tudo. Então, é bem tranquilo, assim, é gratuito, essencialmente, então, todo o acesso aos dados. E essa interface é a interface que a gente vai se familiarizar um pouquinho aí hoje e que a gente vai explorar esses dados. Então, a interface do Google BigQuery é essa, né? Então, a gente está aqui no console da cloud do Google, especificamente no BigQuery, que é esse banco de dados aí super potente, um super processamento da Google. E aqui eu tenho alguns projetos que são outros aí também da secretaria e projetos separados, mas uma vez que vocês abrirem, vocês vão ver esse projeto base dos dados. Então, esse projeto é onde mora, essencialmente, todas as nossas tabelas, né, e todos os nossos conjuntos de dados. Então, o que a gente via lá, e aqui tem uma padronização que a gente usa para conjuntos de dados, vou mostrar também para vocês, mas o que a gente via lá, por exemplo, da RAIS, que é do Ministério da Economia, aqui vai estar como BRME, que é Ministério da Economia, né, a sigla, e depois vem o nome do conjunto específico, né, que é o RAIS. Então, por exemplo, aqui, BRME RAIS, mas também pode sempre digitar aqui e pesquisar. E aqui dentro da RAIS vão ter as mesmas tabelas que a gente viu lá, né, que eram 3 tabelas, dicionário, microdados, estabelecimento e microdados de vínculo. Como a gente clicou lá no site, ele já abre direto para a gente aqui as informações dessa tabela, microdados de vínculos. Então, aqui mostra exatamente aquele esquema que a gente estava vendo, com quais eram todas as colunas, né, do nosso conjunto de dados. Aqui as descrições, os tipos, né, dessas colunas.
E vocês podem ver um pouco mais de detalhes aí de metadados também que estão escritos por aqui. Sempre recomendo dar uma lida. Então, essa tabela específica foi tratada e disponibilizada pelo Darris, que é um dos fundadores também da BD, e já trabalhava com esses dados há um tempo. Algumas informações importantes. Essa tabela é o que a gente chama de particionada. Então, o que isso significa? Essa tabela é muito grande, né? Então, essencialmente, a gente divide ela em pequenos pedaços, né, ou partições, que são chamadas, de acordo com algumas colunas. Então, tanto como o ano, quanto o F. Então, se você já filtrar direto uma UF específica, né, um estado específico ou um ano específico, isso poupa bastante tempo de processamento, porque o BigQuery não vai precisar olhar para todos os pedacinhos, né, que ele separou, ele só vai olhar para um deles. Então, economiza bastante. Não recomendo você simplesmente selecionar todo o dado de uma vez, porque isso pode custar algum dinheiro. E aqui tem, enfim, toda a cobertura temporal, né, que a gente tem até desatualizado, que já tem os dados de 2020, né, e um pouquinho do tratamento que a gente fez, mas todo o código de tratamento também está disponível lá no nosso site, que vocês podem ver. E, por enquanto, é isso. Então, agora, uma vez que vocês clicaram lá, caíram aqui nessa tela, vocês podem abrir direto aqui numa consulta, então, numa nova guia. E aqui já vai aparecer para vocês, vou até fechar aqui. Não sei se está bom o zoom. Vou tentar dar uma aproximada para ver se fica melhor. Aqui já vai aparecer para vocês um editor de SQL, né? Então, a gente vai usar essa linguagem hoje, que é uma linguagem bem simples aí de uso para acesso a bancos de dados, né? Ela tem uma sintaxe que é tranquila, assim, de entender, entender um pouquinho mais do inglês, realmente. Então, ela sempre começa com esse select, então você vai selecionar alguma coisa específica, seja uma coluna, todas as colunas. Nesse caso, a gente vai botar um asterisco, que a gente quer selecionar todas as colunas, e o asterisco significa isso. From, então, de alguma tabela. Aí a tabela que a gente quer pegar é a que está no projeto base dos dados, nesse conjunto de dados da RAIS, né, BRME RAIS, microdados vínculos. Então, ele já preenche isso automaticamente para você. Quando você aperta aqui em consulta, ele já preenche todas as informações necessárias. E aqui a gente vai limitar pelas 1000 primeiras linhas, exatamente para a gente não ter que rodar a tabela inteira, e para vocês poderem dar uma primeira olhada no em como que se configuram esses dados, né? Aí, uma vez que vocês botam para executar, logo aqui embaixo já aparecem os resultados para vocês. Então, vou só aguardar aqui rodar. Show. Então, aqui vocês já conseguem ter acesso à tabela em si. Então, aqui está mostrando só as 1000 primeiras linhas, né? E aqui são todas as colunas. Então, a gente está pegando... Aí foram as 1000 primeiras linhas, então pega os dados lá de 1985, né? Estão ordenados. Então, não vão ter muitas informações de 1985, mas vocês vão poder ter acesso a todas as informações, né? Então, se o vínculo estava ativo no final do ano, qual era o tipo da admissão, mês de admissão, mês de desligamento, o F, qual que é o município também, né, o identificador código IBGE. Todas essas informações que tem aqui, eu vou até mudar para o ano de 2020, para a gente ver mais coisa. E a gente consegue filtrar, né, essas informações. Então, a gente vai querer where, então a gente vai filtrar por uma coluna específica. A gente quer especificamente as informações de onde o ano é igual a 2020, né? E vamos limitar também para não... A gente só está primeiro observando aqui mesmo a tabela. Depois a gente vai começar a fazer algumas perguntas específicas para ela. Show! Então aqui nos dados, agora a gente está vendo especificamente os dados de 2020, né? Mas as 1000 primeiras linhas dos dados de 2020. Então começa aqui no Acre. Por município, qual era o tipo de vínculo, mesmas informações aqui, mas vocês vão ver que está um pouquinho mais preenchido, que já tem mais informações. Então, o valor da remuneração média para aquele vínculo, remuneração para todos os meses, inclusive, que vocês vão ver que podem variar bastante. E informações também aqui de código de ocupação, KNAI, né, o código de atividades. Não vou entrar em detalhes sobre eles, hoje especificamente, mas
A gente tem bastante informação também sobre CBO e CNAE. A gente já, inclusive, organizou todas as informações de qual código bate com qual grupo, coisas assim, tá tudo lá na BD também. E uma série de códigos aqui, né, de sexo, raça, indicador de deficiência e informações gerais dessa tabela. Então, essa é a primeira carinha que a gente tem da nossa tabela. E hoje, especificamente, eu pensei em algumas perguntas para a gente trabalhar nessa tabela e entender um pouquinho da evolução, né, de como é que foi aí de admissões, de remuneração média em Curitiba e em outros municípios aí no Paraná. E vou puxar aqui um pouquinho até as perguntinhas que eu vou separar para a gente fazer. Aqui. Show. Então, a ideia hoje é essencialmente conhecer, né, a base de vínculos da RAIS, que era o que a gente estava fazendo agora. Então, se você coloca traço na frente de qualquer linha aqui, vira um comentário. Detalhe aqui, né? Então, essencialmente conhecer primeiro essa tabela. Então, era o que a gente estava fazendo por aqui. A primeira pergunta que a gente vai querer fazer, então, hoje, vai ser qual que é a renda média de emprego formal, né? Porque vale ressaltar, os dados da RAIS, eles são especificamente de vínculos formais de emprego, né? Não tem informações de empregos informais, mas qual que é a renda média aí em Curitiba versus em outros municípios do Paraná para 2020. E a gente também separei algumas perguntas que podem ser interessantes aí, que por exemplo, como que variou essa renda média aí ao longo dos anos para homens e mulheres, por exemplo, ou para pessoas empregadas via CLT ou não CLT, ou coisas assim. E se der tempo também, a gente já abre um desafio aí de como que a gente olha para municípios vizinhos também. Essa é a ideia geral, então, um pouquinho que a gente vai fazer hoje. Aí, gente, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa no chat. Deixa eu acompanhar aqui com vocês para ver se tem novos comentários. Velho e bom SQL, show, isso daí, obrigada, gente. Qualquer perguntinha que vocês quiserem fazer, podem mandar aqui. Alguém perguntou sobre Data Lake, né? Data Lake é um nome bonito que a gente dá para banco de dados hoje em dia. Não, mas brincadeira. Geralmente, o nome Data Lake, ele é utilizado mais para quando você tem estruturas de dados, ou melhor, quando você joga uma série de dados num determinado local, e geralmente dados não estruturados, né? Então, literalmente um grande lago de dados. Não necessariamente você precisa ter estruturas formais aí de tabelas ou relações entre tabelas, coisas que são um pouco mais específicas de bancos de dados relacionais e outras coisas assim. A gente chama hoje em dia de Data Lake só porque era um nome bonito assim também para dar, mas é um banco de dados público, assim, essencialmente, não tem muito mistério. Geralmente um Data Lake, inclusive, é uma coisa mais bagunçada. A galera costuma falar que você joga ali um bando de informação para depois os cientistas, analistas de dados se virarem para acharem coisas ali dentro, né? Mas, essencialmente, essa tradução é um lago de dados, né? Então, você vai ter dados de diferentes tipos, diferentes formatos, diferentes fontes, todos num só lugar, versus o que grandes empresas de outros lugares têm, que é você ter bancos separados aí para diferentes funções ou diferentes áreas específicas de alguma instituição e tal. Então, como a gente juntou tudo num lugar só, a gente chama ele de Data Lake carinhosamente. É isto, essencialmente. Show, belezura. Então, vamos lá. Vamos trabalhar, então, nessas perguntas. A gente vai trabalhar com SQL. Então, se alguém tiver alguma dúvida também de SQL, pode mandar aí nos comentários. Eu vou também depois deixar alguns links legais aí para quem quiser aprender um pouquinho mais de SQL também. A gente tem alguns cursos que a gente sempre recomenda. Mas o que a gente quer começar a trabalhar hoje qual que é a renda média, então. A gente tem uma série de informações, né? Então, de todos os vínculos empregatícios aí formais para todos os municípios do Brasil. E a gente quer descobrir, primeira coisa, qual que é a renda média que a gente tem em Curitiba e
e comparar ela também com outros municípios do Paraná. Aí vem uma pergunta muito boa para vocês, que é, beleza, como que eu sei que a minha informação é de Curitiba, né? Porque, pelo que vocês viram aqui, a gente não coloca o nome do município especificamente na tabela. Tem um motivo muito nobre para a gente não colocar o nome do município, porque nomes de município, que variam bastante, então pode ser que em algum lugar a pessoa escreva com acento, outro sem acento, outro é maiúsculo, outro é minúsculo. É uma confusão, geralmente, e não é uma boa coluna identificadora. Ela não é uma boa coluna para você, uma boa informação, né? Para você usar como chave identificadora entre diferentes tabelas. É sempre preferível você usar códigos. Então, a gente padronizou em todas as tabelas da BD, inclusive, vocês vão sempre encontrar essa coluna ID município, se ela tiver dados a nível município, né? Ela nada mais é do que o código IBGE de 7 dígitos. Então, sempre código IBGE de 7 dígitos, para ninguém ficar louco. Agora, beleza, eu não sei o código IBGE de 7 dígitos de Curitiba. Justo, eu quase às vezes nunca sei do Rio de Janeiro. Então, como que a gente vai descobrir esse código IBGE, né? A gente criou uma tabela separada, que é o nosso xodozinho, que se chama Diretórios do Brasil, né? Então, esse é um conjunto de dados, eu vou até abrir aqui para vocês, não sei se consigo compartilhar outra tela, não consigo, né, gente? Seria bom. Deixa eu ver. Não, só tem um stop screen. Tá, tudo bem, eu vou tentar abrir por aqui mesmo. Vocês podem pesquisar tanto no site quanto por aqui, essa tabela de diretórios. Está aparecendo em Dev. Deixa eu ver se tem mais aqui. Dev, perguntas, stage. Deixa eu puxar aqui na base dos dados. BD Diretórios Brasil. Então, essa aqui está como BRBD, porque foram tabelas que a base dos dados criou, né? Então, ela não é externa. Ela, por exemplo, não é da Câmara, não é do Ministério da Economia ou da CGU. A gente mesmo que criou essas tabelas. E nessas tabelas de diretórios do Brasil, vocês vão ver, inclusive, CBO e CNAE, a gente tem o que a gente chama de tabelas de verdades, né? Tem vários lugares que chamam de coisas diferentes, dados mestre, tabela de verdade. Mas são tabelas que resguardam informações quase que cadastrais, assim, de alguns lugares. Então, por exemplo, de escolas e outras coisas, a gente vai ver especificamente a de municípios hoje, que vai abrir aqui do lado. Então, o que tem nessa tabela de município, né? Ela tem, primeiro, o nosso código, né? IBGE de 7 dígitos, então, o ID município, e a partir desse código relaciona todas as outras informações cadastrais de um município. Então, qual que é o código de 6 dígitos, qual que é o código do TSE, qual que é o código da Receita Federal para esse município, código do Banco Central, qual que é o nome do município, a capital da UF onde ele fica, né? Sede da comarca, enfim, região de saúde, todas as informações relevantes sobre um município estão aqui. E é muito mais fácil manter num só lugar. Então, por exemplo, o nome, né? Porque se muda o nome do município, aí tem que mudar em todas as tabelas. Então, a gente só muda nessa tabela. E a gente mantém o código IBGE de 7 dígitos, que é muito mais imutável do que o nome, por exemplo, de um município. Então, aqui eu vou mostrar também essa tabela para vocês darem uma olhada. A gente vai especificamente selecionar. A gente quer saber qual que é o código de Curitiba, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem nessa tabela o ID município, né? A gente quer saber qual que é o ID município com base num nome de município. Então, a gente vai consultar essa tabela, né? Seleciona tudo que tem nela e vai restringir. A gente quer especificamente onde o nome, que é o nome do município, é igual a Curitiba. Por exemplo. E aí ele vai dar um retorno para a gente com todas as informações. Então, show. A gente tem aqui todas as informações sobre o município de Curitiba. A gente pode tanto pegar todas as colunas, quanto pegar especificamente a coluna que a gente está procurando, né? Que é essa ID município. A gente só quer selecionar ela. Então, se executar aqui de novo, aparece especificamente o ID município. Então, show. É isso que a gente quer primeiro de informação, né? Eu vou tirar essa consulta daqui.
Vou voltar para a nossa outra consulta, né, que a gente estava trabalhando aqui. Então, vamos voltar aqui, né? Qual que é a renda média que a gente tem? Primeiro, vamos começar com Curitiba, depois a gente vai para todos os municípios aí do Paraná. Então, a primeira coisa é que a gente precisa desse ID município, né? Então, a gente precisa puxar aquela informação de ID município da tabela de municípios e cruzar aqui com a nossa tabela da RAIS, falando, ó, eu quero filtrar na RAIS só os que têm aquele ID município específico, né? Então, o que a gente vai fazer é, a gente vai selecionar os dados daquela nossa tabela, vamos chamar ela de município, por exemplo, e vai colocar aquela query que a gente usou aqui. Ela aqui de novo, dado que ela não apareceu mais. ID município from aqui a gente tem as informações. Beleza, então a gente vai selecionar o ID município dessa tabela. Lembrando, né, a gente quer especificamente os dados de Curitiba. Então, a gente quer onde o nome é Curitiba, né? E com o que a gente está falando aqui, a gente está falando, ó, faz essa seleção para mim e chama essa seleção, né, essa tabela, esse resultado de município. Então, a gente, esse with município as e a gente abrindo um parêntese, a gente está falando que tudo isso daqui vai se chamar município agora. Então, dado que a gente já tem essa informação, a gente quer selecionar a média de vamos ver aqui, valor, remuneração. Show. A gente vai fazer a média da média aqui, só por... Ignorem a questão matemática da coisa. Mas a gente vai pegar qual que é o valor médio aí das remunerações que existem em Curitiba. Então, a gente quer a média aqui desse valor de remuneração da nossa tabela de vínculos. Estou copiando aqui para não ter que ficar copiando de novo. Especificamente, né, onde o ID município é igual... Vou botar aqui. Vou chamar essa tabela de RAIS, né? Só para a gente ele não confundir. Onde o ID município da RAIS é igual ao ID município da nossa tabela ali de município. Então, a gente está filtrando só para o município de Curitiba. O que acontece aqui? Coisas importantes que a gente tem que adicionar. Então, a primeira das coisas é, a gente vai colocar nessas condições... Não, a gente tem que adicionar nessas condições algumas coisas... se a gente só rodar assim, vai acontecer, vai rodar. Mas ele vai demorar bastante. Lembra que eu falei que essa tabela é bem grande, ela tem 250 GB de dados. E aqui nos microdados, né, nas informações sobre os microdados de vínculos, a gente lembra aqui rapidinho, nos detalhes, que a gente tem essas partições. Então, lembra que eu falei, é sempre bom você limitar com anos específicos, UFs específicas, sempre que possível, porque isso vai poupar bastante trabalho, tempo e dinheiro aí nesse caso, né? Vai poupar bastante trabalho do BigQuery para achar essa informação para você. Então, a gente vai fazer essa limitação aqui. A gente quer tanto que esse ID município seja igual, né? Quanto que o ano seja igual a 2020, a gente vai olhar agora para o ano de 2020, e que a UF seja igual a PR, por exemplo. Agora eu não sei porque ele está encrencando aqui com o meu... Deixa eu comentar esse de cima para não dar problema. Recognize município. Será que talvez tenha que fazer assim? Não, desculpa, gente. A gente quer puxar dessa tabela, isso. E a gente vai cruzar as duas tabelas, exatamente. Esqueci desse detalhe. Então, o que a gente quer fazer a gente está selecionando a média da RAIS, né? Mas especificamente quando o ID município dela foi igual ao da outra tabela. Então, a gente vai fazer um inner join
né? Inner basicamente vai dizer que a gente quer tudo que tem de convergência entre as duas tabelas. A gente quer juntar com a outra tabela, especificamente onde, ali sim agora, o ID município foi igual. Igual a raiz.id município. Show. E aí agora a gente coloca as nossas condições, né? Então, a gente quer fazer esse cruzamento e, especificamente, quando o ano for 2020, e a UF, né, for Paraná. Então, beleza. A gente vai botar aqui para rodar e vamos descobrir qual que vai ser a remuneração média, então, para Curitiba em 2020. Enquanto tá rodando, eu vou ver se tem alguma dúvida aqui. Essa tabela é o pulo do gato da BD. Show. Imagino que seja do diretórios, né, que você esteja falando, Thalita. Sim. Ela é uma mão na roda para a vida, assim, essencialmente. Show. Beleza, então apareceu aqui já a média pra gente, tá vendo? Então, 3.000 e pouco aqui, que a gente tem especificamente com a renda média aí de Curitiba, né? Então, show. O que mais a gente pode ver aqui? Isso a gente olhou especificamente para Curitiba, né? Mas a gente pode olhar também para outras cidades aí outras cidades do Paraná. Então, para a gente pegar todas as cidades do Paraná, a gente pode mudar aqui, né? Aqui a gente está selecionando especificamente um município. A gente pode selecionar outros municípios também, e a gente pode só falar que a gente quer, ao invés de que o nome do município seja Curitiba, a gente quer que a UF especificamente seja Paraná. Então, se a gente só selecionar aqui, agora a gente vai ver o que vai aparecer na nossa listinha. Vocês vão ver que vão aparecer agora vários IDs de município, todos começando com 41, que são aí os municípios de Paraná, né? Então, 399. Então, agora a gente vai ter essa lista de todos os municípios. Inclusive, a gente pode pegar o ID município e o nome, só para ficar mais claro, né, para todo mundo. Beleza. Agora, o que a gente vai querer a gente quer tanto a média quanto a gente vai querer o nome do município, né? Então, município, nem precisa do município. A gente vai querer a informação do nome do município, a média, só que agora a gente quer a média para cada município, né? Então, além da gente fazer esse nosso cruzamento, que a gente só quer os municípios que estão especificamente no Paraná, né? Que a gente mudou aqui qual que é a nossa tabela de município antes, a gente também vai agregar esse valor aqui com base no nome do município. Então, a gente precisa informar isso no nosso SQL, que a gente vai agrupar pela variável nome, né? Então, aqui, tanto vocês podem usar nome, quanto vocês podem usar por exemplo, que ele vai entender que é a primeira coluna que você selecionou. As duas coisas funcionam. Vou deixar nome aqui, que foi essa primeira. Então, ele vai falar, beleza, você quer a média, mas você quer a média para cada município agora. Então, essa foi a diferença que a gente fez. E aí, só para a gente manter, para a gente conseguir criar um ranking, né? Eu vou ordenar vou chamar essa nossa coluna, né? Toda vez que a gente coloca um S, a gente está nomeando alguma coisa. Então, vou chamar de renda média 2020. E a gente quer ordenar por renda média 2020 de forma decrescente. Então, a gente vai pegar quem que é o município que tem maior renda, e depois menor, etc. Então, vamos lá observar agora. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Curso. Tem que entender um pouquinho de programação. Principalmente com os dados da RAIS, especificamente, tem que entender um pouquinho de programação, porque são dados muito, muito ricos, assim, dá para fazer muita coisa com eles, mas é isso, eles
tem bastante dado. Então, não dá para você simplesmente fazer o download rápido desse dado e colocar ele no Excel ou coisas assim. O que dá para fazer, né? Você não precisa necessariamente fazer todas essas agregações que a gente está fazendo no SQL. Dá para você entender um básico de SQL só para você, por exemplo, filtrar por um município específico ou filtrar por algum ano específico que você queira, você fazer filtros mínimos. E aí, depois que você fez todos esses filtros, você pode salvar, por exemplo, os seus resultados. Você pode pegar e, eu quero salvar como um CSV no Drive. Eu quero fazer o download desse CSV. E a partir daí você mexe como você quiser. Você mexe no Excel, você joga no Python para fazer uns modelos bizarros, machine learning, o que você quiser fazer, você pode fazer. Joga direto como uma planilha do Google. Tem uma série de coisas que você pode fazer por aqui. Então, isso já deixa bastante... já dá bastante liberdade aí pra gente. Então, rodou aqui, né, a nossa execução. Aí vocês conseguem até ver, que eu não tinha mostrado antes, mas ele mostra quanto tempo que rodou. Então, 34 segundos. Gente, é muito pouco tempo. Vocês, assim, não sei quem já trabalhou assim com grandes volumes de dados, mas assim, é muito pouco tempo para percorrer bastante um volume de dados tão grande. E ele já mostra para você quantos bytes foram processados. Lembra que você tem 1 tera de dado para processar. Então, assim, é bem tranquilo por mês você ficar rodando um monte de coisa por aqui. E isso daqui é de graça, né? Essencialmente, o que está rodando aqui. Então, beleza. Então, agora a gente tem esse nosso ranking. Não sei se vai dar para ver tudo aqui. Mas Curitiba está em primeiro lugar, né? A renda média aí de Curitiba estava em R$ 3.075 em 2020. Londrina, que eu acho que é o segundo município com maior, né? Com maior população, né? Não sei se imagino que também seja, né? Eu nunca fui, infelizmente, a Londrina, nem em Curitiba, mas pretendo ir a ambos. Mas também uma cidade relativamente grande, né? Dentro do Paraná. Também está aqui em 14º, né? E a gente tem uma lista aí de todos os municípios ordenados da maior para menor renda, né? Então, Araucária está aí com a segunda maior renda, Adrianópolis, sendo que só Curitiba e Araucária com acima de R$ 3.000, inclusive a renda média. Dá para vocês pegarem outras estatísticas também, tem desvio padrão, enfim, uma série de outras coisas, quartil, tudo isso dá para calcular aqui também. Queria ver só qual é o último município para ver a discrepância. Tá, então é Salto do Itararé e Salgado Filho, que é menos da metade aí, então, da renda média de Curitiba. Beleza. Então, descobrimos aí algumas informações sobre a remuneração do mercado formal de Curitiba. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Beleza. E a gente conseguiu comparar, então, com outros municípios também no Paraná. Então, o que a gente vai fazer agora, a gente vai começar a explorar um pouquinho mais disso, né? Vou deixar esse código aqui comentado. A gente vai começar a evoluir um pouquinho mais a nossa análise, né? Lembra que a gente tem muita informação aqui nessa nossa base. Hoje a gente não vai explorar tanto a parte de atividades ou de diferentes faixas, né, de salário. Eu acho super legal de fazer umas visualizações maneiras, mas a gente vai explorar também como fazer algumas visualizações aqui. Vou mostrar para vocês que dá para fazer tudo direto aqui pelo Google BigQuery, é mais fácil até de fazer. E a gente vai fazer com essas informações aqui, mas agora separados, de como que variou, então, a remuneração média aí no mercado formal para homens e mulheres nos últimos anos em Curitiba. Então, a gente vai voltar aqui o nosso querido... Vou dar uma copiada aqui nesse código de cima, só para a gente já tirar dele. Então, eu vou botar o nome Curitiba, né? Que agora a gente vai especificamente ver o município de Curitiba. E, ao invés de a gente pegar pelo nome, né, que a gente quer pegar aqui do município, a gente nem precisa mais pegar essa coluna, a gente vai pegar pelo sexo, né? Então, das pessoas. Sexo e ano, que a gente vai querer ver. Então, vamos lá. A gente não vai mais querer ver especificamente que o ano é 2020, mas
ID município já está aqui, a gente vai restringir aqui a sigla UF, show. E renda média, ano, sexo. A gente vai agrupar, então, isso por ano e sexo. Então, assim, a estrutura do SQL, ela quase não muda. Essencialmente, só muda as colunas que você vai selecionar, as agregações que você vai fazer. Então, a partir do momento que você tem um esqueleto aí do seu código, você consegue brincar ainda com bastante coisa. E a gente nem precisa ordenar aqui, eu acho, que já deve vir ordenado por ano. Vamos ver agora como é que vai, o que vai sair daqui, dessa nossa query. Rolando aqui. Vou passar aqui para vocês. Enquanto isso, as instruções que a gente já tem. A gente tem toda uma documentação lá no site. Então, primeiros passos com BigQuery, manuais de SQL, coisas desse tipo. Eu não sei se eu consigo jogar aqui nos comentários, mas eu vou jogar aqui no chat para o pessoal passar depois. Então, como é que você começa a entender a interface também, como é que você faz sua primeira query, como é que você precisa configurar coisas ali na Google especificamente. E, inclusive, tem alguns cursos aí e materiais muito úteis assim, de SQL. Um dos que eu mais uso na minha vida é essa lista do H3 School, que tem, tipo, um cheat sheet, né, que a gente chama, que tem, tipo, literalmente todos os códigos em SQL, o que cada um deles faz. Então, eu sempre vou procurando ali, quando eu tenho alguma dúvida. Pergunta bem básica. Como faz para virar tudo comentário no código acima? Show! Belezura. Então, para você comentar, eu vou até testar aqui para ver se tem essa outra maneira. Por exemplo, você pode pegar todo esse código aqui, e se você fizer Ctrl/ no seu computador, ele comenta tudo de uma vez. Se você fizer de novo, ele descomenta. Então, bem simples isso aqui. Isso, inclusive, vale não só aqui para o BigQuery, tá? Isso vale para Python. No Jupyter também você pode fazer isso. Isso vale para VS Code, né? Para quem usa aí VS Code para programação. Vale para a maioria dos editores de código. Dá para você comentar tudo. Exato, exatamente isso. Então, como eu falei aqui, você pega, seleciona tudo que você quer, Ctrl/. Barrinha assim, né? Não sei qual. Para lá. Exatamente aqui fica com um ponto de interrogação em cima. Pronto. Isso salva muito a vida, gente. Nossa, salva bastante. Tá aqueles códigos assim de 1000 linhas. E aí você precisa comentar alguma coisa específica, fazer alguma coisa. Então, é bem útil. Bem útil de saber. Beleza, vamos ver aqui então. Não funcionou. Tá. Não, beleza. Então, tem alguns anos especificamente que não temos dados, né? Como vocês podem ver aqui. 1985, 1990, 91. Mas aí a gente... não está ordenado, mas tudo bem. Mas aí aqui a gente tem algumas informações, né? 2001, por exemplo, já tem aqui a remuneração média. Só que tem esse 1 e 2, né? E a gente está olhando para ele e fala, mas o que é 1 e 2? Então, ótima pergunta, minha gente. Vamos descobrir o que significa 1 e 2. Lembra que eu falei que a gente tem 3 tabelas da raiz aqui? Então, se a gente der uma olhada nelas, elas podem aparecer aqui de novo também. Por algum motivo não está indexando a do base dos dados. Descobri isso depois com o pessoal. Está indexando 2 outros. Mas se a gente voltar aqui na nossa BR, ME,
Show. RAIS. A gente tem 3 tabelas aqui, né? Então, a gente tem a tabela de vínculos, que é essa que a gente está observando, de estabelecimentos, e essa linda tabela, que é essa equipe de dados maravilhosa, parabéns aí a todos, resolveram criar, que é uma mão na roda também, outra mão na roda aí que a gente tem na BD, que é um dicionário de dados, essencialmente, né? Então, basicamente, só que ela é um dicionário para todo um conjunto de dados. Então, você tem todas as tabelas de qualquer conjunto, tipo, por exemplo, o conjunto da RAIS, né? Tem 2 tabelas, vínculos e estabelecimentos. Então, todas as colunas que tem lá, que são categóricas, então, que tem valores tipo 1, 2, faixa de renda mensal, coisas assim, elas vão estar aqui descritas como a chave, que é o valor que é a categoria em si, né? E o valor, que é o valor efetivo daquela categoria. Então, se um é feminino, um é masculino, etc. E isso daqui é muito importante, que é de quanto em quanto tempo, né, efetivamente, que aquilo que um era feminino. Então, porque existem, e na grande maioria das bases públicas, isso acontece bastante, eles variam, às vezes, o número da categoria muda, ou então é inserido uma nova categoria, coisas desse tipo. Então, aqui vai ter especificado para vocês, eu vou mostrar essa tabela, desde quando que essa categoria existiu, né? Então, qual foi o ano e de quanto em quanto tempo que ela é atualizada. Então, vou mostrar ela aqui para vocês darem uma olhadinha. E a gente vai descobrir qual que é do sexo. Então, aqui, como que funciona essa tabela de dicionário, né? Então, ela sempre vai ter qual que é a tabela, então a tabela de vínculos, qual que é a coluna naquela tabela, então a coluna tipo vínculo. A categoria 1 naquela tabela significa CLT. A categoria 2 da coluna tipo vínculo significa estatutário. E assim por diante. E aqui diz que essa categoria existe desde 1985 até 93 e ela, né, é atualizada de 1 em 1 ano. Então, que vocês vão ver, inclusive, porque elas existem só até 93, só que depois aqui, a partir de 94, tem novas categorias, tá vendo? Então, CLT vai abrir em outras aqui. Que era antes só CLT até 93. A partir de 94 abriu para CLT, PF, PJ, enfim, uma série de outras categorias aqui específicas. Isso é muito relevante, inclusive, de saber, porque a gente já deixou isso padronizado, graças a Deus. E aí basta você ver aqui especificamente qual que é a categoria que você está buscando. Então, você vai ter para todas as colunas, né? Vocês vão ver que tem umas colunas, inclusive, que só existem, tipo, essa categoria temporário, né? Ela, especificamente com o número 50, né? Essa chave 50, ela só existiu de 94 a 2002, né? Ano a ano. Depois ela voltou de 2016 a 2018. Então, tem coisas assim, né? E antes era temporário barra fixo, por exemplo, de 2003 a 2015. Gente, isso é um trabalho espetacular da galera de dados. Eu bato muita palma para eles, pelo amor de Deus, meus xodózinhos. Enfim, vocês vão ter de todas as informações. Então, por exemplo, a coluna motivo de desligamento, aqui tem todos os motivos, qual que é a categoria, qual que é o valor. A gente quer especificamente sexo, né? Então, como está ordenado aqui em ordem alfabética, eu vou buscar aqui sexo. Subsetor. Ixi, não tá aí, não? Achei que estava em ordem alfabética. Deixa eu selecionar tudo onde nome, coluna igual a sexo. Bom, é isso que a gente quer. Show! Então a gente tem aqui, ó. Então, na microdados vínculo, a gente sabe que 1 é masculino, 2 é feminino e -1 é ignorado. Então tem algumas pessoas que, por exemplo, não colocam essa informação também. O que seria temporário fixo? Boa pergunta. É uma ótima pergunta, inclusive. A gente tem o link do dicionário de dados completo lá da RAIS no site, mas aparentemente foi uma categoria aparentemente relevante ali para eles colocarem. Também não sei o que é temporário barra fixo. É meio estranho, inclusive, ter essa categoria. Mas dá para dar uma olhada lá, a gente pode até ver daqui a pouco. E ver especificamente por que foi criado, né, essa categoria. Talvez eles tenham juntado 2 categorias numa só durante um tempo, que pode acontecer também. E é isto. Show.
voltar aqui. Então a gente já sabe agora, né, que 1 é masculino, 2 é feminino. Então, a gente vai voltar ali para nossa consulta. Sempre que tem esse símbolozinho aqui de buscador, é que é um editor de SQL, né? Quando tem outros símbolos aqui, né? Esse, por exemplo, é um símbolo de tabela, é um símbolo meio estranho de tabela deles, mas de visualização, né, especificamente, que eles chamam, né? É uma view. Aí são informações de alguma tabela ou de alguma coisa. Então, beleza, a gente sabe agora que só voltar aqui, né? 1 é feminino, desculpa, 1 é masculino, 2 é feminino. Beleza. Então, o que a gente pode fazer, inclusive... Eu vou botar aqui. Ao invés de a gente só puxar a informação de sexo, a gente pode botar um case. A gente vai agora reformular essa categoria, né? A gente vai falar quando o sexo for igual a 1, então ele vai chamar de masculino. Else, when sexo igual a 2, feminino, e when sexo igual a -1, bem, ali a gente tem ignorado, né? Isso, show. Beleza. And, vamos manter o nome da variável como sexo. Então, o que a gente fez, a gente está remapeando aqui os valores, né? Então, a gente está falando, a gente está abrindo uma condicional aqui, né? Que é um case, então um if, né? Em Python, coisas assim. Então, a gente fala, se sexo tiver valor 1, então a gente substitui por masculino. Se for valor 2, feminino. Se for valor -1, chama ele de ignorado. Essencialmente é isso. Pode ser que ele dê um erro aqui. Deixa eu dar uma olhada se essa variável é realmente um número, que eu acho que a gente não botou como um número, né? A gente deve ter botado como uma string, afinal de contas, porque ela é... Não apareceu aqui. Decibel... tem mais como pra cá. Sexo, string, perfeito. Então é isso, assim, geralmente isso é uma boa coisa de vocês padronizarem assim na vida. Sempre que for um identificador, né, no geral, é bom você colocar como string, porque às vezes se tiver um 0 na frente, né, que um 0 é ignorado quando você tem um inteiro, né? Se tiver um 0 na frente e esse 0 for relevante, ele vai ser ignorado se ele for um número. Então a gente sempre padroniza quando a gente usa identificadores, colocar eles como strings. Então por isso que eu estava reclamando ali. Serrinho, falou, opa, como é que você está me dando um igual, uma coisa que não é, né? Não é inteiro. Agora tá certinho. Beleza. Então vamos rodar aqui de novo essa nossa query. Total. Assim, como um todo, entender bases de dados, né? Ainda mais essas informações, tô lendo aí a informação da Estelita, que ela falou que mostra que a dificuldade de lidar com bases de dados e desafios de interpretar alguns dados. Com certeza. Tanto que tem que ler bastante, assim, como um todo, sobre os dados, porque tem muitas minúcias. Eu não sei se quem já trabalhou também, por exemplo, com dados do Kinase, assim, do DataSUS. Tem algumas coisas que são bem específicas, assim, para quem está querendo explorar os dados mais a fundo, efetivamente. Mas, ao mesmo tempo, ainda bem, a gente tem aí bons dicionários de dados, na maioria das vezes, que explicam um pouco melhor o que são cada uma dessas categorias, e geralmente uma boa relação aí, né, com os fornecedores de dados como um todo. E tudo isso também está disponível ali depois para quem quiser também, enfim, dar uma olhada ali lá no dicionário. Tem tanto lá no site do IBGE quanto na base dos dados também. Então, perfeito. A gente está aqui, beleza, não tem para esses dados anteriores, mas agora a gente tem feminino, masculino, show. A gente agora tem essas informações que a gente queria, né? Então, belezura. O que a gente vai fazer com isso? Vamos
criar um gráfico. Por que não? Agora eu só não sei se ele vai... Tá, ele vai abrir numa outra aba, então eu vou só mudar a aba aqui para vocês conseguirem dar uma olhada. Mas vocês podem explorar os dados, tipo, criar gráficos direto com a visualização que vocês fizeram a partir daqui do Data Studio. Semelhante, mas não tão potente quanto um Power BI ou outras ferramentas de visualização de dados. Deixa eu tirar aqui e compartilhar meu outro. Share, Brave Tape. Esse daqui. Show. Então tá carregando aqui para vocês. Beleza. Então, a gente ainda está no Google Cloud. Então, isso tudo que está acontecendo no Google Cloud, ele só abriu uma nova aba para a gente com os dados da consulta que a gente acabou de fazer. Aqui ele já gera uma visualização qualquer, assim, para você. Então, ele fala, beleza, vou agregar os dados numa tabela, né? Que é o que eu acho que você quer fazer. Mas você pode fazer quaisquer outras visualizações aqui. A gente, por exemplo, pode fazer um gráfico, assim, de barrinhas empilhadas. Ficou horroroso. Ignorem, porque as categorias estão todas misturadas aqui. Não sei se o... Deixa eu ver se aqui ficou melhor para vocês verem. Ficou bem melhor. Aqui na lateral, eu não sei se dá para ler... se dá para ler muito bem, mas você tem todas as colunas que a gente gerou, né? Então, lembra, a gente gerou a coluna de ano, sexo, então tem feminino, masculino, né? Ignorado. E a renda média, tá 2020, mas a renda média de cada um dos anos, né? Só que a gente não mudou o nome da coluna. Então, todas as colunas estão aqui. E para você criar qualquer tipo de visualização, você não precisa de programação. É só puxar e colocar colunas em lugares. Então, aqui ele já criou meio que uma visualização meio esquisita pra gente. Mas ele está olhando para a dimensão sexo aqui embaixo. Não é essa que a gente quer. A gente quer colocar o ano aqui embaixo. Então, a gente vai botar aqui ano. Show, tá. Então, ano. E a gente quer uma dimensão detalhada aqui, que não vai ser ano, mas vai ser sexo. Que aí ele vai classificar como feminino ou masculino, né? Métrica, a gente quer a renda média, que vai ser efetivamente a métrica que a gente vai contar, né? Então, agora sim ficou uma coisa bonita. E o que a gente vai querer ver, aqui dá para vocês mexerem em todas as coisas, né? Essa é a métrica. E a gente quer classificar aqui no eixo X, né? Só que a gente não quer classificar pela renda, a gente quer classificar pelo ano. Opa, vou botar o ano para cá. Vai ano. Ou, se ele não quiser ir até aqui, a gente pode só selecionar aqui também embaixo, não tem problema. De forma crescente. Beleza, então a gente vai aqui desde os anos anteriores. Pode, inclusive, excluir aqui, eu não lembro direito como é que faz para excluir os zeros. Mas a nossa contagem, efetivamente, ela começa, então, a partir de 99, que a gente tem essas informações. E a gente não quer essa barrinha empilhada também, porque é difícil de comparar, né, um com o outro. Então, a gente vai tirar a barra empilhada daqui. E agora, sim, a gente tem essa separação. Então, a gente consegue ver como é que foi a evolução aí da renda média ao longo dos anos, para Curitiba, especificamente, num gráfico bem simples aqui. A partir desse gráfico, inclusive, vocês podem adicionar outros aqui. Ele é como se fosse um relatório, assim, que você pode salvar. Pode salvar e também pode efetivamente gerar relatórios, tá, gente? Tipo, você pode gerar relatórios que são atualizados direto com atualizações de outras bases, coisas desse tipo, assim. É uma ferramenta bem robusta, assim. E você pode criar filtros aqui em cima também. Então, sei lá, você quer um filtro de ano, então você pode botar para a pessoa selecionar um ano específico ou coisas assim. Então, aqui, por exemplo, você está selecionando todos os anos, mas eu só quero esses anos aqui. Pronto. E aí eu só vou ver os dados desses anos. Show. Ótimo. Então, a gente pode tirar esses zeros aqui, inclusive. Vou tirar esse daqui. Então, tem um jeito mais simples de tirar os zeros. Eu só esqueci, realmente. Mil desculpas. Como é que faz? Aqui, direto na visualização. Show! E a gente pode botar também, inclusive, uns númerozinhos, se vocês quiserem, ó, com rótulos de dados. Então, ele vai aparecer os números. Ficou meio gigante, né? Mas deixar mais compactado. Então, 3.000, 1,5, etc.
mexer aqui. Deixa eu ver se dá para mexer. Ah, não vai me permitir fazer isso. Ordenar, beleza, tá certinho. Show. Então, a gente tem todas as informações. Eu queria dar uma puxada aqui no gráfico, mas por algum motivo ele não está me permitindo. Acontece na vida. Enfim, dá para vocês mexerem bastante aqui. Eu queria só tirar essa cor da grade, que eu acho que ela está muito... Agora está mais fraquinha. Show. Então, vocês conseguem ver que de 99... a gente saiu de 903 a renda mensal para isso para homens e 600 e poucos mulheres, então tinha quase que 1/3 aqui de diferença aqui, né, entre os dois, para cerca aí de 3.200 para homens e 2.800 para as mulheres. Obviamente não estou contando aí com reajuste, inflação, qualquer outra coisa. Tem inclusive base de inflação na base dos dados de IPCA, de outros índices e dados da inflação aí também, que vocês podem fazer ajustes para quem entende mais de economia e quiser mexer nesse tipo de informação. Então, fazer reajuste de preço, reajuste de salário, tem tudo aqui também. E essa é, por exemplo, uma primeira visualização que a gente consegue fazer rapidamente aí só usando o BigQuery. Em nenhum momento eu baixei nada para o meu computador. Então, acho que essa é uma maravilha aí para vocês conhecerem. Vocês não estão vendo minha tela? Não? Agora tá aparecendo? Ou não? Deixa eu ver aqui. Stop screen share. Agora tá para aparecer? Não sei se... ODD Curitiba 2023. Foi? Ah, show! Beleza. Mas deu para pegar... Eu não sei se vocês conseguiram ver todas essas informações aqui que eu estava falando, enquanto eu estava fazendo. Deu para ver? Senão eu posso passar de novo, sem problema. Mas a pergunta aqui que a Estelita trouxe, né? Qual que é a diferença entre RAIS, CAGED é só CLT, etc., tem uma diferença mais primordial da RAIS e CAGED, é que a RAIS ela é mais uma fotografia e o CAGED ele verifica fluxos, né? Então ele verifica entrada e saída do mercado. Então todo cadastro, toda vez que alguém entra e que alguém sai, né, de algum lugar, isso está registrado no CAGED, enquanto na RAIS você tem as informações, inclusive, geralmente é uma fotografia, né, ao longo do ano. O CAGED já é uma coisa mais mensal. A RAIS é anual e você tem as informações de pessoas, né, que foram empregadas de alguma forma ao longo do ano, com valor, todas essas informações, se o vínculo dela se manteve ou não, né, no final do ano, coisas assim. Então mostra todos esses vínculos que aconteceram ao longo do ano, mas mais como uma fotografia, não necessariamente se a pessoa ficou se movimentando, assim. Isso é mais pelo CAGED, e você tem essa frequência aí mês a mês de informação do CAGED. Então, essas são bases bem complementares, assim, geralmente, de análise. Os dois pegam empregos formais. Então, CLT, outros empregos formais aí também. Acho que é isto, então, por enquanto. Como que eu tô de tempo, gente? Tem mais 20 minutinhos? Ou a gente já... Só para eu ter uma ideia. Tem mais 20 minutos. Show. Ótimo. Beleza. Então, galera, vocês querem ver sobre essa análise CLT versus não CLT? Ou tem alguma análise específica que vocês gostariam de ver? Aproveitando que a gente tem 20 minutos aí, se alguém quiser ver uma análise específica. Agora é a hora. Fernanda, nós temos um delay de em torno de 1 minuto e pouco até a nossa audiência pegar essa sua pergunta e começar a responder, tá? Beleza. Se você quiser começar a fazer o esqueleto daquela análise do CLT ali, fica legal.
E aí, enquanto Beleza. isso, começa a chegar as respostas. Show. Vou já, então, começando a fazer o esqueleto aqui. Tchurururu. Compartilha conosco a tela. Beleza, galera. Então, podem ir falando aí no chat enquanto isso, mas assim, essencialmente, grande parte das análises que a gente for fazer vão sempre seguir meio que esse esqueleto, né, que a gente já tem. Então eu vou meio que reproduzindo ele, assim, para mostrar realmente para vocês quão simples que é, assim. Existe um primeiro momento que é, meu Deus, o que é SQL, como que eu mexo nisso? Depois você vai lá, você começa a entender, você fala, ah, beleza, só é mudar isso, mudar aquilo, e aí as coisas vão fluindo bem tranquilo. Então, Fernanda, eu acho que a tua didática está ótima. Eu vou até fazer uma sugestão aqui. Fale. Toca na tua velocidade agora que você conhece tudo. Porque agora quem estiver assistindo vai correr atrás, já aprendeu com 2 bons exemplos, e agora você coloca a tua agilidade e fala assim, esse é o ritmo que vocês deveriam chegar lá no futuro. Beleza, show. Eu vou mostrar esse do CLT, que eu acho que ele começa a ter algumas outras informações que também são legais para as pessoas, né? Então, a gente já viu, inclusive, como usar aí a tabela de dicionários, o que é uma coisa bem interessante. Especificamente do CLT, como vocês viram já aqui, vou até abrir de novo, a gente tem classificações múltiplas aí, né, do que quais são os códigos que eram de CLT. Então, você tem até mais ou menos 93, era só CLT, né, que era esse caso. E após 93, a gente tem aí um CLT meio que desmembrado, né? Então, tem esses específicos de PJ, PF, não vou saber dizer especificamente agora o que é U e o que é R, a gente pode dar uma explorada depois. Mas o que a gente quer fazer beleza, a gente tem diferentes tipos de CLT, mas eu quero agregar todos eles e separar o que vai ser vínculo CLT do que não vai ser vínculo CLT. Então, aí a gente vai entrar num nível um pouquinho mais avançado, que é de como que a gente, então, seleciona especificamente o que é CLT, o que não é CLT, e agrega esse tipo de informação. Imagina que a gente tem, sei lá, 50 categorias de CLT, então a gente não vai escrever uma por uma necessariamente, né? Que nem a gente fez aqui, por exemplo, né? A gente descreveu masculino, feminino, ignorado. Então, o que a gente vai querer fazer, né? Agora a gente vai querer por ano e por vínculo, vamos chamar isso de vínculo CLT. Então, o que a gente vai fazer aqui, a gente vai querer, vou até puxar dessa tabela aqui. Dessa tabela, a gente vai querer puxar todos os tipos de vínculo que existem, né? E separar as coisas que são CLT das coisas que não são CLT. Então, a gente vai puxar essas informações. Vou até fazer por aqui primeiro, para depois a gente passar para lá. Então, tipo vínculo. Então, vamos lá. A gente quer especificamente quando o nome da coluna é igual a tipo vínculo, né? E a gente vai querer agregar, então, sempre que essa coluna valor tiver a palavra CLT, a gente vai chamar ela especificamente de um determinado valor. Então, quando a coluna valor, aí a gente vai usar novas funçõezinhas aqui do SQL. Vocês sempre podem explorar todas elas lá. Tem alguns links que eu deixei na documentação também de outras funções. Então, essa like basicamente vai dizer que a gente quer uma string, né, um texto, que pareça com o texto que a gente vai colocar aqui. Então, o que significa parecer, né? Como a gente já viu aqui, todos eles têm CLT na frente. Então, isso é um padrão que a gente observou. Então, a gente vai querer todos os que começam com CLT e depois tem qualquer coisa. Então, esse caractere aqui específico, né, de porcentagem, diz pra gente, busca todas as strings, né, textos, que começam com CLT e depois tem qualquer outra informação. Então, quando isso acontecer, a gente vai chamar essa categoria aqui, né,
then a gente chama ela de CLT. Se não, que é um else, então, para todas as outras categorias aqui, estatutário, etc., a gente vai separar e você vai falar, ó, a gente só quer saber o que é CLT e o que não é CLT. Então, se não for CLT, a gente vai chamar else then. Não lembro se é else then, a gente vai descobrir agora. Vou botar não CLT and as vínculo CLT. Só else mesmo. Beleza? Então, vamos lá. Ah, esqueci de uma coisa muito importante, né? A gente precisa manter a chave. Porque a gente, né? A chave é o que liga essas duas tabelas, né? Então, a chave é essencialmente a categoria em si que está lá na tabela de vínculos. Então, para cada chave, a gente vai... Para cada chave desse tipo vínculo, né? Então, aquele número aleatório, que é 10, 20, 30, a gente vai querer saber se ele é CLT ou se ele não é CLT. Essencialmente é isso. Show. Então, agora a gente tem isso aqui. Chave e valor, né? E aqui a gente está pegando especificamente, né, esses 27 categorias que são onde a coluna é tipo vínculo. Então, a gente só quer a coluna tipo vínculo. Beleza. Então, a gente tem aqui, para cada uma das chaves, se ela é CLT, se ela não é CLT. Show de bola. Conseguimos resolver isso. Então, vamos pegar essa nossa query, que é a nossa query auxiliar, né? Eu não vou fechar, porque da outra vez bugou. Então, da mesma forma que a gente criou essa tabela auxiliar chamada município, a gente pode criar outras. Então, a gente vai fazer outra aqui também, que vai se chamar vínculo. Vai ter dicionário, né? Só para não ficar com o mesmo nome. Essa. E a gente vai criar ela aqui dentro do parênteses, que vai ser aquela tabela que a gente acabou de criar, né? Então, ela vai ter uma chave, né? Ela vai ter sempre a chave e se é CLT, se não é CLT, para todos os tipos de vínculo. Beleza. Então, a gente tem agora essa tabela município e essa tabela dicionário, que vão ser nossas tabelas auxiliares da nossa query. Então, vou tirar esse daqui. Então, a gente vai querer agora, para cada ano, para o tipo de vínculo, né, CLT que a gente tem, que é esse vínculo CLT, qual que é a média, então, não precisa botar 2020, renda média, para todos os anos, né? Então, que a gente tem aqui. Ah, faltou uma vírgula. Beleza. Então, o que a gente já está fazendo aqui, a gente já está juntando com a tabela de município, beleza. Agora a gente precisa juntar com essa tabela de dicionário. Aí vem essa parte um pouquinho mais complexa. Então, o que tem nessa nossa tabela de dicionário? Ela tem sempre os valores dessa nossa coluna tipo vínculo, né? Então, como que a gente vai juntar as duas? A gente vai dar um novo inner join aqui. Só que agora a gente vai juntar onde a coluna da raiz, ou melhor, a coluna tipo vínculo da raiz, né, for igual à nossa coluna dicionário ponto chave. Porque lembra, a coluna tipo vínculo da raiz tem todas essas chaves. Ela vai ter a chave 1, 2, 3, 4, tararara, né, todas as categorias. E para cada categoria, a gente criou, então, essa tabela auxiliar, que ela vai me dizer para cada categoria se é CLT, se não é CLT. Então, o jeito que eu vou cruzar essas duas tabelas é a partir dessa chave, que na raiz é o tipo vínculo e na nossa tabela de dicionário a gente chama ela de chave. Então, beleza. Inner join município. Acho que deveria estar certinho. Deixa eu ver se tem alguma... Esse com esse. Eu só esqueci de botar o que eu quero juntar, né? A gente quer juntar a dicionário. Então, aqui a gente fez um inner join com o município, e agora a gente fez um inner join com a dicionário, que são em colunas diferentes. Beleza. Vínculo CLT. Tá. Esqueci do O aqui. Vínculo CLT, né? Foi o nome que a gente chamou essa nossa coluna. Beleza. Vamos ver se vai...
mudar aqui agora. Deixa eu ver qual é o erro que tá me dando. Ah, claro. É óbvio, né? Porque a gente falou, a gente quer agrupar por ano e sexo. A gente esqueceu de mudar aqui. Aqui não é mais sexo, né? É vínculo CLT. Por isso, inclusive, que eu costumo botar 1 e 2, ou números, né? Porque aí eu sei que são sempre as 2 primeiras colunas, né? Por exemplo. Então, se eu mudo aqui essa primeira coluna ou a segunda coluna, eu sei que, beleza, eu mudei, mas eu vou continuar agregando por elas. Então, isso deve funcionar certinho. Vamos ver aqui agora. Comentei outra coisa. Ah, pera, deixa eu comentar essa de cima. Só para não rodar tudo junto. Pronto. Agora sim. Beleza. Show de bola. E aí, estamos rodando aqui. E aí, Fernanda? Oi. Estamos indo para os finalmente aqui, tá? Então, show, beleza. Eu já vi que você vai deixar um desafio aí para a galera no terceiro, Vou né? deixar, vou deixar um desafio aqui. Terceiro ponto. E acho que legal, inclusive, até falar aqui já desse desafio, que é, show, a gente conseguiu aqui, beleza, então a gente tem aqui os nossos dados. Vou jogar aqui no Data Studio só para a gente também dar uma olhadinha neles depois. Mas a gente já tem aqui as informações CLT e não CLT, então a gente pode criar os gráficos também de novo, que nem a gente fez aqueles outros. Lembrando que eu acho que antes de 99 não tem aqui as informações. Mas a gente tem um último desafio, que é, beleza, a gente está olhando isso só para Curitiba. E se a gente quiser comparar com municípios vizinhos, né? Então, como que você conhece quais são os municípios vizinhos de Curitiba, por exemplo? A gente agora tem uma tabela na base dos dados para isso também. De vizinhança. Então, existe a tabela de vizinhança lá no nosso site, eu vou mandar depois para vocês também aqui. E vocês podem, a partir dela, explorar de um município quais são os municípios vizinhos a ele e, a partir dela, usar ela também como um cruzamento, né, com esse inner join que a gente está fazendo e puxar outros municípios, comparar com outros municípios aí, todas as informações que a gente já colocou e que a gente explorou até agora, para vocês ficarem à vontade para brincar mais. Show, minha gente. Acho que é isso, então, por enquanto, né? Deixa eu ver aqui se já finalizou tudo. Só um segundinho. Vínculo CLT e renda média. Beleza, deixa eu só tirar aqui, então. Ó, para vocês darem uma olhada aqui nos finalmente, então, como é que ficou. Não sei se dá para dar uma olhada aqui no gráfico. Mas como é que ficou aqui, então, a comparação do CLT para não CLT? A gente fez a mesma coisa que a gente fez no outro gráfico, né? Vou tirar aqui as barras empilhadas, mostrar o rótulo total. Eita, mas aqui ficou feio, né? Tá gigante. E a gente tem aí uma grande discrepância, inclusive, entre os valores de CLT e os valores não CLT. Vou tirar os números aqui anteriores. Até porque esse valor aqui, pelo que eu lembro do salário, ele só conta salário, né? Então não está contando benefícios, não está contando outros tipos de coisas que as pessoas têm. Então,
renda aí de vínculos não CLT versus CLT, renda média aí em Curitiba, ao longo dos anos. Então, uma outra última visualização que a gente ficou aí para explorar hoje. É isto. Beleza, então. Obrigada, Fernanda, pela disponibilidade, por ter trazido um conteúdo tão interessante, por ter desafiado os nossos telespectadores com todas essas demonstrações. E, novamente, muito obrigada. Gente, nada, que isso. Eu é que agradeço. É sempre legal. Eu adoro falar de dados. Então, me convidem para falar de dados sempre. E a gente adora ouvir sobre dados. Ótimo, ótimo. E é sempre legal compartilhar aí do projeto que a gente faz. Assim, esse projeto começou realmente totalmente voluntário. Então, agora a gente teve as nossas primeiras grandes... Assim, a gente contratou uma galera, agora efetivamente gente full time assim, no projeto. Então, é muito lindo ver o projeto crescer e ver que está sendo utilizado e que as pessoas se interessam, porque a gente construiu isso para a gente e também para todo mundo, para facilitar a vida de todo mundo. A gente sabe que dados disponíveis nem sempre são abertos, né? Nem sempre estão fáceis aí para acesso, para leitura. Então, a base dos dados também é ainda mais importante por causa disso, né? Realmente tornar os dados abertos. Mais uma vez, muito obrigada, Fernanda. Nada, eu que agradeço, Nicole. Valeu, gente. Uma ótima tarde aí, um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau. Então, antes da gente encerrar oficialmente o nosso Open Data Day, só lembrando que vocês votaram no painel sobre Lei de Acesso à Informação do José Lázaro e do João Frei, do Livre.jor, para voltar em formato de live em abril, em uma data ainda a ser definida. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais. E eu quero também anunciar o resultado da segunda enquete sobre os workshops de hoje à tarde. Qual deles vocês querem que volte em formato de live, só que em maio, também em data ainda a ser definida. Vocês escolheram esse da Fernanda, que acabou agora. Justamente esse da Fernanda, que acabou agora. Oficina Base dos Dados, como usar o Google BigQuery para consultas a grandes bases de dados. Então, o workshop da Fernanda volta em maio em formato de live para quem quiser saber mais sobre o assunto. A data também ainda não foi definida, então fiquem de olho que a gente traz essas informações ao longo das próximas semanas. Então, antes da gente encerrar oficialmente o nosso evento, uma última mensagem da Open Knowledge Foundation, que é uma das organizadoras do Open Data Day, e da Curitiba Metrópole, um dos nossos apoiadores. Imagina o Brasil de 150 anos atrás. As coisas eram muito diferentes. Mas tem uma coisa que já existia: os diários oficiais. Um dos documentos mais antigos do Brasil, o Diário Oficial já relatou em suas páginas grandes acontecimentos do país. O Brasil mudou muito nesses anos todos. Os jornais se transformaram, chegaram as novas tecnologias, mas o Diário Oficial não acompanhou essas mudanças e continua o mesmo, estático, quadrado e denso. Por isso, fazemos pouco uso de uma ferramenta que pode ser tão importante para a participação do povo e aliado no combate à corrupção. Precisamos colocar os diários oficiais no cotidiano da sociedade, de forma criativa e tecnológica. Por isso estamos lançando o Querido Diário. Todo mundo já teve um Querido Diário. Dinâmico e com informações todas reunidas, fáceis de encontrar, o Querido Diário vem para transformar os diários oficiais dos municípios, aproximar a população da política, combater a corrupção e fortalecer a democracia. Ele pode ser um grande parceiro para aumentarmos a participação social, mas para isso acontecer, precisamos que todo mundo que tem esse compromisso passe a usá-lo, ajude a divulgar e a contribuir. Acesse queridodiario.ok.org.br e apoie a construção do Querido Diário. Olá, meu nome é Rafael Oliveira, eu sou o diretor executivo da organização sem fins lucrativos Curitiba Metrópole e gostaria de contar um pouco sobre uma iniciativa relacionada a dados abertos que estamos desenvolvendo juntamente a outros setores aqui na cidade. Curitiba já está comprometida com dados abertos. Já possui um excelente portal de transparência, assim como um comitê técnico de dados abertos dentro de seu Conselho Municipal de Inovação. Como forma de seguir avançando essa pauta de dados abertos na cidade e buscando inspiração no projeto Querido Diário da Open Knowledge Brasil,
nós iniciamos um diálogo multissetorial aqui na cidade em 2021 para falar sobre os diários oficiais. Os diários oficiais contêm informações extremamente importantes para a cidade, como licitações, publicações de projetos de leis, assim como outras informações. Sendo assim, é cada vez mais importante inovar e trazer novos formatos e mais transparência para que esses dados possam ser aproveitados pela sociedade e população. Para isso, nós juntamos a sociedade civil, através do Code for Curitiba e da Curitiba Metrópole, o governo, através da prefeitura, e também a academia, através de uma pesquisa com a Universidade Federal do Paraná, para podermos dialogar e aprimorar esta área da cidade. Nós estamos muito animados com essa iniciativa e esperamos que no final desse processo, Curitiba seja uma pioneira em termos de governo aberto e seus diários oficiais aqui no país. Continue nos acompanhando para poder ter mais informações ao longo do ano de como esse projeto avançará. Gente, chegamos ao fim da edição 2022 do Open Data Day Curitiba, um evento para celebrar os dados abertos e como eles podem mudar a nossa cidade para melhor. O Open Data Day Curitiba é organizado pelo Code for Curitiba e pela Open Knowledge Foundation, patrocinado pela Keitech e pela Investpark Empreendimentos Imobiliários, com apoio de O Expresso, Linked Data, Curitiba Metrópole e Mais Gemba Consultoria. A nossa equipe agradece aos patrocinadores, aos apoiadores, principalmente aos nossos convidados, pela disponibilidade e pela generosidade de falarem sobre os assuntos que eles gostam e a gente gosta. E a você também que se inscreveu, muito obrigada por passar o dia com a gente, interagindo e aprendendo mais sobre esse universo dos dados abertos. É isso, gente. Até o ano que vem. A H2O é uma empresa que tem como missão democratizar o uso da inteligência artificial. Na América Latina, nós temos presença há 2 anos e nos últimos 2 anos conquistamos mais de 30 clientes. Como a gente ajuda? A gente é uma empresa que oferece uma plataforma para auxiliar os cientistas de dados a serem mais produtivos, mas também para auxiliar o negócio a resolver problemas através de machine learning. Quem compra da gente? Toda empresa. Quem tem comprado da gente? Empresas de segmento financeiro, de energia, agribusiness, seguros, que precisam utilizar a nossa plataforma para resolver problemas de fraude, de segurança, cyberataque. Então, é muito difícil você simplesmente rotular o que nós fazemos, mas imagine o seguinte, se você tem um problema complexo que pode ser resolvido com machine learning, nós somos a empresa ideal para buscar esse tipo de solução. Qual é o grande desafio hoje? Eu tenho informação, eu tenho dados, mas dados não quer dizer informação. O que a gente provê é modelos estatísticos e a gente provê uma plataforma que você pode gerar milhares e milhares de modelos estatísticos em 1 segundo e recomendar este modelo para que as empresas possam pegar esta informação e tirar melhor proveito dos negócios que elas estão querendo resolver hoje. Uma coisa que eu tento praticar todo dia é empatia e entender como um CDO vai utilizar soluções da H2O ou qualquer outra. Trabalhar com tecnologia é muito difícil. O processo de escolha de tecnologia ele não é fácil, porque você tem muitas opções e é difícil você tomar uma escolha. O que a gente tem percebido em clientes que adotam a solução da H2O é que o retorno sobre investimento ele é extremamente mensurável e fácil. Se você não conheceu ainda, nos procure porque eu tenho certeza que você vai ter uma boa surpresa entendendo como a gente faz
e o retorno sobre investimento vai ser muito mais rápido do que você imagina.